Vi em meu sonho que Cristão seguiu adiante com esperança de se refugiar ali. Logo adiante, entrou por uma passagem estreita que ficava a cerca de 1 metro da guarita do porteiro. Enquanto ele caminhava, logo avistou 2 leões. Ele pôde ver os perigos que fizeram desconfiança e hesitante voltar por onde vieram. Os leões estavam acorrentados, mas ele não via as correntes. Ficou com medo e cogitou voltar como os outros 2, pois acreditava que a morte o esperava adiante. Mas o porteiro, que se chamava Vigilante, percebendo que Cristão estacara, como se quisesse voltar, gritou: "Sua coragem é tão pequena assim? Não temos leões, pois estão acorrentados, e foram colocados aqui para testar a fé dos que as têm, e para revelar aqueles que não a têm. Mantenha-se no meio do caminho e nada sofrerá." Vi que ele avançava, tremendo de medo dos leões, atento às orientações do porteiro. Ouvi o rugido das feras, mas elas não o tocaram. Então bateu palmas e seguiu adiante até alcançar o portão onde estava o porteiro. Disse Cristão: "Senhor, que casa é essa? Posso passar a noite aqui?" "Esta casa foi construída pelo Senhor do Morro, e ele a ergueu para alívio e segurança dos peregrinos", respondeu o porteiro, que também lhe perguntou de onde vinha e para onde ia. "Venho da cidade da destruição e sigo para o Monte Sião. Mas como o sol já se pôs, pretendo passar esta noite aqui. Qual o seu nome?" "Mas antes eu me chamava Desditoso. Procedo da linhagem de Jafé, a quem Deus convenceu a habitar nas tendas de Sem." "Mas por que você chegou tão tarde?" "Dormi debaixo de um caramanchão na encosta do morro, e durante o sono perdi meu pergaminho, e sem ele vim até o cume do morro. Depois o procurei e, não o encontrando, me vi forçado, com pesar no coração, a voltar ao lugar onde dormi e ali o encontrei. Por isso só cheguei agora. Vou chamar uma das moças da casa e, se ela gostar da sua conversa, irá apresentá-lo ao resto da família, segundo as regras da casa." O porteiro vigilante tocou um sino. Logo em seguida surgiu à porta da casa uma donzela linda e séria, de nome e descrição. "Este homem vem da cidade da destruição e segue rumo ao Monte Sião, mas está cansado e surpreendido pela noite, pediu para passar esta noite aqui." Descrição disse: "Vou chamar mais algumas pessoas da família." Chamou Prudência, Piedade e Caridade, que após conversarem com Cristão, aceitaram-no na família. Estas o saudaram no umbral da casa dizendo: "Entre, bendito do Senhor. Esta casa foi construída pelo Senhor do Morro com o propósito de abrigar os peregrinos." Então ele inclinou a cabeça em respeito e entrou na casa. Já lá dentro, sentado, deram-lhe algo de beber e decidiram que até a ceia ficar pronta, algumas delas teriam uma conversa particular com Cristão, para melhor aproveitamento do tempo. Designaram Piedade, Prudência e Caridade para a tarefa e começaram assim: "Meu bom Cristão, já que fomos tão amáveis com você, recebendo-o em nossa casa, gostaríamos de saber tudo o que aconteceu em sua peregrinação", disse Piedade. "Reconheço quanta bondade vocês têm para comigo. Vou contar sobre minha peregrinação." "O que motivou a lançar-se à vida de peregrino?" indagou Piedade. "Saí da minha cidade por causa de um alerta, que uma destruição inevitável pairava sobre mim se continuasse naquele lugar." "Mas por que você saiu de sua cidade justamente por este caminho?" perguntou Piedade. "Foi vontade de Deus, pois quando os temores da destruição me atormentavam, não tinha ideia que caminho seguir. Conheci um homem, de nome Evangelista, que me orientou rumo à estreita porta e me colocou no caminho que veio dar diretamente nesta casa." "Mas você não passou pela casa de intérprete?" "Passei, e lá vi coisas cuja lembrança permanecerá comigo por toda a vida, especialmente 3 delas. Que Cristo, apesar de Satanás, conserva no coração sua obra da graça, para que o homem que pecou muito, não há esperança além da misericórdia divina. E também o relato daquele que pensou, sonhando, ter chegado o dia do juízo." "Por quê? Ele lhe contou o seu sonho?" "Sim, e que sonho terrível. Senti uma dor no coração enquanto ele me contava um sonho. Mas estou feliz por tê-lo ouvido." "O que mais você viu na casa de intérprete?" "Ele me levou a um palácio imponente, e lá as pessoas trajavam ouro.
chegou por lá um homem corajoso que abriu caminho pelos guardas armados que vigiavam a porta e tentavam impedi-lo. Esse homem foi convidado a entrar para receber a glória eterna. Essas coisas me arrebataram o coração. Eu poderia ter ficado na casa daquele bom homem um ano inteiro, mas sabia que tinha que seguir viagem. E o que mais você viu pelo caminho? Avancei um pouco mais e vi aquele que, como eu imaginava, pendia da cruz, sangrando. A mera visão dele fez o meu fardo cair de minhas costas. Para mim foi algo estranho, pois nunca vira isso antes. Enquanto eu estava ali de pé olhando para cima, aproximaram-se 3 seres resplandecentes. Um deles me disse que meus pecados estavam perdoados. Outro me tirou os farrapos e deu-me esta roupa bordada. E o terceiro gravou esse sinal que você vê na minha testa e deu-me ainda este pergaminho selado. Mas você viu mais do que isso? Indagou Piedade. As coisas que lhe contei foram as mais importantes, mas vi outras. Por exemplo, ao passar 3 homens, Simplório, Indolência e Presunção, adormecidos ao longo do caminho com grilhões nos tornozelos. Pensa que eu consegui acordá-los. Vi também Formalista e Hipocrisia pularem o muro para seguir, segundo pretendiam, até Sião, mas logo se perderam, como de fato eu lhes havia prevenido, pois não acreditaram em mim. Precisei me esforçar muito para subir este morro e foi difícil passar ao lado dos leões. Na verdade, não fosse pelo porteiro que guarda a entrada, talvez teria decidido voltar. Agradeço a Deus por estar aqui e agradeço a vocês por terem me recebido. Então Prudência achou conveniente fazer-lhe algumas perguntas. Você às vezes não pensa na cidade de onde veio? Penso, mas com muita vergonha e ódio. Desejo uma cidade melhor, ou seja, uma cidade celestial. Você ainda tolera algumas das coisas com que estava familiarizado antes? Tolero, mas contra a minha vontade, especialmente os pensamentos íntimos e carnais, com que todos os meus conterrâneos, assim como eu, nos deleitávamos. Agora todas essas coisas me doem, e se eu pudesse escolher meus próprios pensamentos, gostaria de não pensar nessas coisas. Porém, quando quero fazer o que é melhor, vejo que as piores coisas estão ainda em mim. Você não acredita que às vezes essas coisas parecem dominadas, mas outras vezes ainda lhes são um problema? Acredito, mas isso é raro. Porém, quando acontece, são horas preciosas. Você consegue se lembrar porque às vezes as contrariedades parecem dominadas? Quando penso no que vi diante da cruz, por exemplo, quando olho a minha roupa bordada, também quando leio o pergaminho que trago junto ao peito, e ainda quando a ideia do lugar para onde estou indo me estimula. Por que deseja ir até o Monte Sião? Espero encontrar aquele que, morto, vi pendurado na cruz, e ali espero livrar-me de todas essas coisas que até hoje me atormentam. Lá, dizem, não existe morte, e lá viverei com a companhia que mais me agrada. Na verdade, só posso amá-lo, pois foi ele quem me aliviou o fardo. Estou cansado da enfermidade que trago em mim. Prefiro estar onde não morrerei, ao lado daqueles que continuamente bradam: Santo, Santo, Santo. Então Caridade tomou a palavra e perguntou ao cristão: Você tem família? Tenho mulher e 4 filhos. E por que não vieram com você? Ah, como gostaria que estivessem aqui, disse em lágrimas. Mas todos eles foram contrários à minha peregrinação. Você deveria ter conversado com eles e se empenhado em mostrar-lhes o perigo de ficar para trás. Pois foi o que eu fiz. Disse-lhes também que Deus me havia revelado a destruição de nossa cidade, mas eles pensaram que eu estava enlouquecendo e não me deram crédito. Mas você pediu a Deus que abençoasse o conselho que você dava a eles? Sim, e pedi com muito amor, pois acredite, minha mulher e meus pobres filhos me eram preciosos. Mas você falou do pesar que senti e do medo da destruição, pois suponho que a destruição era bastante nítida, não? Era, e cada vez mais. Talvez eles vissem também os temores em meu rosto, nas minhas lágrimas e também nos tremores que eu tinha por causa da apreensão diante do juízo que pairava sobre nossas cabeças. Mas qual a razão que eles alegaram para não vir? Minha mulher tinha medo de perder este mundo e meus filhos se apegavam aos prazeres da juventude. Talvez com sua vida fútil você não contrariou tudo que, com palavras, usava para tentar convencê-los a acompanhá-lo?
Com certeza minha vida não é digna de elogios, pois tenho consciência das minhas faltas. Entendo que o homem, por sua conduta, pode derrubar tudo aquilo que por argumentos ou persuasão tenta impor aos outros, para o próprio bem deles. Eu tomava todo cuidado para não lhes dar motivo, por qualquer ato indecoroso, de ter aversão à peregrinação. E por isso mesmo eles me diziam que eu era rígido, que me privava de coisas por causa deles, nas quais eles não viam mal algum. Acredito que, se em mim viram algo que realmente os deteve, era a dor que me afligia ao pecar contra Deus ou fazer algum mal contra o meu próximo. Na verdade, Caim odiava seu irmão porque suas atitudes eram más e as de Abel justas. Se sua mulher e filhos se ofenderam com você, por isso mostraram-se assim implacáveis diante do bem. Mas você libertou a sua alma do sangue deles. Vi em meu sonho que ficaram conversando até a ceia ficar pronta. A mesa estava posta com belos pratos e vinho fino. E toda a conversa durante a ceia foi sobre o Senhor do morro, sobre o que ele fizera e por que fez o que fez. E por que construíra aquela casa. Percebi que tinha sido um grande guerreiro que combatera e matara aquele que tinha o poder da morte, sem arriscar, o que me fez amá-lo ainda mais. Pois, como disseram eles, e como creio eu, disse Cristão, perdeu muito sangue. Mas o que espalha a glória da graça em tudo que ele fez é ter feito por amor a sua terra. Alguns da casa disseram que haviam conversado com ele após sua morte na cruz. Disseram que ele ama tantos pobres peregrinos que de leste a oeste não se acha amor igual. E ainda relataram o seguinte, que havia se despido da própria glória para auxiliar os pobres, e disseram tê-lo ouvido falar que não estaria sozinho na montanha de Sião. Disseram ainda que ele fizera príncipes a muitos peregrinos, embora tenham nascido mendigos e sua origem fosse monturo. Conversaram até tarde da noite, e após orar pedindo a proteção do Senhor, foram repousar. O peregrino foi acomodado em um amplo quarto no andar de cima, cuja janela dava para o nascente. O nome do quarto era Paz, e ali dormiu até o raiar do dia, quando acordou e cantou: Onde estou, meu Senhor? Será isso amor divino que Jesus tem para quem é peregrino? Quantas coisas oferece, até perdão ao culpado que não o merece. Não o deixaram partir sem antes apresentar as raridades da casa. Primeiro, levaram-no até a biblioteca, onde mostraram documentos da antiguidade. Mostraram-lhe a ascendência do Senhor do Morro, que era filho do ancião de dias, e veio à existência por eterna geração. Ali também se achavam registrados os atos que ele executara, os nomes de muitas pessoas que ele tomara para seu serviço, e como os havia posto em moradas que jamais seriam destruídas. Então leram para ele alguns dos atos meritórios que alguns de seus servos haviam feito, como subjugaram reinos, executaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram o fogo, escaparam da espada, da fraqueza extraíram força, derrotaram exércitos de estrangeiros. Leram um trecho que descrevia que o Senhor recebe na sua graça todas as pessoas, mesmo aquelas que tenham feito afronta à sua pessoa e aos seus caminhos. Ali estavam muitas outras histórias famosas, e Cristão teve um vislumbre de coisas antigas e modernas, além de profecias e predições de acontecimentos que se cumprirão, tanto para medo e espanto dos inimigos, quanto para consolo e alívio dos peregrinos. No outro dia, levaram a armaria, onde apresentaram vários equipamentos que o seu senhor providenciara para os peregrinos: espada, escudo, capacete, couraça, toda oração e calçados resistentes. Havia o bastante para equipar tanto os homens ao serviço do Senhor, quanto as milhares de estrelas que há no céu. Também lhe mostraram alguns dos objetos com que alguns de seus servos haviam feito prodígios. Mostraram-lhe a vara de Moisés, o martelo e o cravo com que Jael matou Cícera, também os cântaros, as trombetas e as tochas com que Gideão utilizou com os exércitos de Midian. Então lhe mostraram a aguilhada de bois que Sangar usou para matar 600 homens, e ainda a queixada que Sansão fez suas proezas. Além disso, a funda e a pedra que Davi usou para matar Golias de Gate, e também a espada, com que seu senhor irá matar o homem da iniquidade, num dia que há de erguer-se para o juízo. Cristão ficou admirado com tudo.
Vi em meu sonho que no dia seguinte ele se levantou decidido a seguir viagem, mas quiseram que ele ficasse até o outro dia e disseram: se o tempo estiver bom, vamos lhe mostrar as montanhas aprazíveis. As montanhas ficavam mais perto do refúgio desejado do que o lugar onde estavam. Então lhe daria mais ânimo. Ele aceitou o convite. Levaram-no até o terraço e apontaram o sul. Ele viu uma linda região montanhosa, com matas, vinhedos, frutas de todas as espécies, flores, riachos e fontes. Cristão perguntou o nome daquela terra e lhe disseram que era Terra de Emanuel, região à qual todos os peregrinos tinham livre acesso, tanto quanto o morro onde estavam, e que quando ele chegasse lá, poderia ver o portão da cidade celestial, pois os pastores que moram ali o mostrariam. Na hora de partir, eles o levaram novamente até a armaria.